Olá, sejam bem-vindas ao Bate-Papo com o Nutri, onde você aprende a emagrecer comendo comida de verdade. Eu, nutricionista Marco Link, vou te ajudar nesse processo para que você entenda como é que você pode emagrecer comendo comida de verdade. E hoje o nosso papo é sobre o efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? Como posso evitá-lo? Quais são as dicas, Nutri, que você pode me dar para que eu possa, a partir de hoje, já começar praticando? Bom, então me acompanha no decorrer desse vídeo. Olha só, primeiro passo. Você já deve ter ouvido falar em efeito sanfona. Porque o que acontece? Muitas mulheres já passaram por isso. Muitas mesmo. Fiz uma pesquisa nos meus stories também do Instagram. 99% das mulheres já ouviram falar ou já passaram por efeito sanfona. E o que é isso? Como é que a gente pode evitar? O que a gente pode fazer para então passar longe desse efeito sanfona? Bom, o que é o efeito sanfona primeiramente, tá? O efeito sanfona, na verdade, é um processo onde você, primeiramente, emagrece vários quilos e depois volta a engordar. O que quer dizer isso? É como se fosse uma sanfona de fato, né? Você emagrece, depois engorda. Emagrece, depois engorda. Imagina a frustração das mulheres pensando nisso, né? Você se esforça, emagrece e depois volta a engordar. Como é que a gente pode parar de fazer isso? Vamos lá. Primeiro, deixa eu te explicar como é que isso tudo acontece. Vamos lá. Quando você começa um processo de emagrecimento e principalmente essas dietas da moda, dieta do ovo, dieta da lua, é tanta dieta, é tanto nome de dieta que eu vou ficar aqui uma meia hora falando só os nomes de dietas que eu já ouvi, tá? Mas não vou me delongar nisso. Mas o que acontece? Quando você faz uma dieta onde você perde peso muito rápido, existe uma série de cascatas hormonais aí no teu corpinho que isso acaba prejudicando você manter o teu peso depois. Porque o que acontece? Quando você faz o processo de perda de peso, existem alguns hormônios no teu corpo que aumenta e outros diminuem. Quando você, normalmente, tem alguns artigos científicos que trazem que a partir do momento que você perde 5% do teu peso corporal, já existe uma mudança significativa nessa produção hormonal. Por exemplo, se você pesa 100 quilos, você reduzindo apenas 5 quilos desses 100 quilos, já está tendo essa influência hormonal. O que está acontecendo então? Existe uma redução da leptina, que é um hormônio responsável pela sua saciedade, tá? Então você se sente menos saciado. E existe um detalhe agora, preste atenção. Quando você perde peso, existe uma produção aumentada da grelina, que é um outro hormônio, que é o hormônio responsável pela sua fome. Então olha só, vamos recapitular. Quando você vai emagrecendo de forma muito rápida, você diminui o hormônio responsável pela sua saciedade e aumenta o hormônio responsável pela sua fome. Olha só que perigoso isso aqui. Você diminui, então, o hormônio responsável pela sua saciedade, a capacidade que você tem de se manter saciado, né? De você não sentir fome, e aumenta, então, aquele hormônio responsável por você sentir mais fome, aquela tua vontade maior de comer. Olha o perigo que tem das dietas muito restritivas. E esse é um dos principais motivos das pessoas voltarem a engordar. Então, é para você parar para pensar.
Então, quando você for fazer uma alimentação, quando você for fazer uma dieta, então você tem que, ao invés de ficar com aquela sensação de privação da tua dieta, você tem que entender que isso é um processo de mudança de hábito. É um estilo de vida novo que você está inserindo. Então, você não deveria focar apenas na balança, e sim focar na mudança dos seus hábitos. Porque se você foca apenas na balança, você quer perder lá 4, 5, 6 quilos por mês, e isso vai diminuir muito o teu poder de saciedade e aumenta muito a tua fome. Então vai chegar um ponto onde você já está passando fome e você não está mais emagrecendo. E aí você volta a comer como antes. Comer como você comia antes de começar o processo, então, de emagrecimento. Só que existe um detalhe agora. Agora você vai engordar muito mais rápido do que antes. Porque você provavelmente nessa perda de peso rápida, você acabou perdendo músculo. Então, se você perdeu músculo, o teu metabolismo fica ainda mais lento. Então agora você, depois de ter emagrecido muito rápido, você vai voltar a engordar mais rápido e mais fácil do que antes. Porque o teu metabolismo reduziu muito, muito mesmo. E aí o que acontece? Aí você se frustra, porque você gastou muita energia para conseguir emagrecer, muita energia física, mental, foi lá, se privou do que você gostava de comer, cortou tudo que você gostava e voltou a engordar. Imagina a sensação de frustração. E aí você pensa, já que agora eu estou engordando mesmo, agora eu vou comer. E aí esse já que faz com que você suba ainda mais rápido de peso. Imagina só. Aí acontece o efeito sanfona. Quando você volta a comer como antes, aí se decepciona com o resultado que você está tendo, ainda está passando fome e ainda não consegue emagrecer. Isso é, no mínimo, frustrante e desmotivador. Eu não quero que você passe por isso. Eu não quero que você passe por isso. Me diz aqui, já passou por isso? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se tu já passou por tudo isso que eu já falei até agora. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres que estão assistindo esse vídeo já passou por isso. Você não está sozinha e por isso eu estou aqui para te ajudar. Existe às vezes uma confusão entre efeito platô e efeito sanfona. Eu vou exemplificar aqui para vocês, para ficar mais claro para você. O efeito sanfona é aquele processo onde você emagrece, depois volta a engordar. Esse é o que nós chamamos de efeito sanfona, né? Nesse processo, então, existe muita frustração para as mulheres, né? Existe um desânimo muito grande, uma sensação de incapacidade. E o efeito platô é antes de você voltar ao peso inicial. Vamos lá. O efeito platô é quando você estabiliza o teu peso, quando você não perde mais peso, né? Muitas mulheres passam por isso, isso é muito comum, né? Principalmente quando você faz uma dieta muito restritiva, onde é que você perde peso muito rapidamente, e aí você não perde peso depois, porque o teu metabolismo, o teu corpo, ele cria uma série de mecanismos para você acabar não perdendo mais praticamente peso, porque ele entende que perder peso é um sinônimo de sobrevivência, né? Então você acaba perdendo muito peso rapidamente, o teu corpo precisa evitar essa perda de peso, porque vai que você passe mais fome e isso prejudique a tua sobrevivência ao longo do tempo. Então, existe toda uma série aqui que a gente tem do teu metabolismo, que foram milhares de anos do teu corpo criando mecanismos de privação de energia para que você não perdesse mais peso por questão de sobrevivência. E agora você decidiu fazer dieta para perder peso. E aí de uma semana para outra tu resolve não mais comer. Vai chegar um ponto onde é que você acaba não emagrecendo mais porque teu corpo está tentando segurar todo aquele teu peso. Por N motivos. Alguns deles são que você agora já está sentindo aquele efeito
hormonal da grelina, do aumento da fome. Então você acaba começando a comer um pouco mais e não conseguindo ter mais o resultado de antes, tendo a mesma constância de antes. Então você acaba comendo um pouco mais e isso vai fazer com que você acaba entrando naquele efeito platô. Você se esforça, mas acaba não conseguindo emagrecer. Então isso é muito comum. O efeito sanfona é o processo de reganho então desse peso, né? O efeito sanfona, então você perde peso, chega um ponto, né, que você não perde mais peso e você volta a engordar. Esse é o efeito sanfona. O efeito platô é aqui embaixo, é onde você não perde mais peso. É aqui onde é que estabiliza. O efeito sanfona é quando você volta a engordar, né? Quando você volta a ganhar o peso. Então o efeito platô normalmente é na metade do caminho do efeito sanfona, que é você perde peso inicialmente, efeito platô, onde é que você estabiliza aquele peso. Algumas pessoas por mais tempo, outras pessoas por menos tempo, e depois você volta a engordar, né? Esse é o efeito sanfona, e aqui embaixo é o efeito platô, onde é que você estabiliza. Eu acredito que você já deve estar, ou você passou já pelo efeito platô, ou passou pelo efeito sanfona para você estar assistindo esse vídeo. Então eu sei o que você já passou. Eu te entendo, e muitas mulheres já passaram aqui pelo meu consultório, que já passaram pelas mesmas coisas que você está passando ou que já passou. Então, por isso que é importante a gente estar conversando sobre isso. Então, por que é importante você acabar saindo desse efeito sanfona? Porque se você acabar mantendo essa linha de dieta restritiva, depois volta a engordar, cada vez que você faz isso, você acaba piorando o teu metabolismo. Mas como assim? Toda vez que você perde peso rápido, esse peso que você perdeu aqui, boa parte dele foi de massa muscular. Quando você perde músculo, o teu metabolismo reduz. O que é o metabolismo então? O metabolismo é a quantidade de calorias que teu corpo precisa gastar durante o dia, ou precisa consumir então durante o dia, para você se manter viva. Então é a quantidade de calorias que você precisa consumir durante o teu dia, mínima, para o teu corpo se manter vivo. Existe lá, por exemplo, se você no mínimo precisa consumir durante o dia 2.000 calorias e você consome menos calorias, você vai emagrecer. Se você consome mais do que essas 2.000 calorias, por exemplo, você acaba aumentando de peso normalmente. Então, o que acontece? Existe um mínimo que o teu corpo precisa para se manter vivo. E quando você começa a reduzir isso, o teu metabolismo gradativamente vai se adaptando. Então, existem algumas formas para você minimizar isso, para você minimizar esse efeito sanfona, tá? Uma delas é você evitando essa perda de massa muscular quando você perde peso. Normalmente, então, quando você perde peso muito rapidamente, existe uma perda maior de peso, tá? Quando você perde 4, 5, 6, 7 quilos no mês, provavelmente aí, próximo de metade disso, pelo menos, foi de massa muscular. Então, metabolicamente, quer dizer que agora você vai precisar menos caloria do que antes para se manter viva. Então, cada vez você precisa comer menos do que antes para se manter viva. Só que vai chegar um ponto aonde o teu corpo, onde é que você não aguenta mais comer tão pouco, porque o teu hormônio da grelina está produzindo muita coisa aqui. Então você está aumentando muito a tua fome. Então o que acaba acontecendo? Você volta a comer como antes. Só que agora com o teu metabolismo lá embaixo, muito baixinho. E aí o que acontece? Você volta a engordar muito rapidamente, mais rápido do que antes. Você pode até não comer exatamente como você comia antes.
Só que o teu metabolismo está lá embaixo. E como a gente pode sair então desse efeito sanfona? Já eu conto. Mas é importante você se conectar a isso, a você entender o porquê isso acaba prejudicando o teu corpo. Além disso, você vai se frustrar muito, você vai acabar ficando muito desanimada, provavelmente vai abalar muito a autoestima quando você faz esses efeitos sanfona. A tua roupa do armário não vai servir mais, aí você emagrece, doa todas essas roupas e aí depois você volta a engordar, tem que comprar tudo novo. Enfim, é um caos na tua vida. Eu não quero mais que você passe por isso. Pelo amor de Deus, tire da tua cabeça essa coisa de só focar na balança. E sim, a gente começar a mudar os teus hábitos. E eu já sei que você já tentou praticamente de tudo para emagrecer, fugir do efeito sanfona, fugir do efeito platô e até hoje não conseguiu. E uma dica, ou algumas dicas que eu vou te dar agora para você sair desse efeito sanfona, sair desse efeito platô, é o seguinte. Primeiramente, não foque apenas na balança. Pelo amor de Deus, tira da tua cabeça que é só o peso na balança que importa. Você tem que cuidar da tua massa muscular. O ideal, então, para você ver se você está perdendo massa muscular ou gordura, seria uma avaliação com um nutricionista. Mas se você acaba não fazendo isso agora nesse momento, um dos pontos é você evitar isso, evitar essa questão de você só focar na balança e focar principalmente nos hábitos. Foque em mudar os teus hábitos alimentares, não simplesmente passar fome o dia todo para emagrecer. Qual é alguma das mudanças alimentares que você pode fazer? 1. Se alimentar mais frequentemente durante o dia. Evita passar fome durante o dia. Evite passar longas horas sem comer ali durante o dia, porque isso provavelmente vai fazer com que você tenha uma compensação depois. Então você passa a tarde inteira sem comer e chega de noite, come muito, né? Tem alguns pacientes até que brincam comigo. Eu passo a tarde inteira sem comer e à noite eu poderia comer um boi pela perna. Alguns pacientes falam isso. Eu até me assusto bastante, tá? Por que isso? Porque a pessoa passa a tarde inteira sem comer e à noite você está com muita fome. Além de você ter o estresse, muitas vezes do dia a dia do teu trabalho, aí existem várias coisas que vão somar. O estresse do teu dia, aí você passou muitas horas sem comer, às vezes você passou muitas horas sem tomar água. Então, isso vai fazer com que você coma muito à noite, por exemplo. Então, o teu problema, na verdade, não é à noite. É durante a tarde que você passa a tarde inteira sem comer. Então, o interessante é você, por exemplo, à tarde, comer alguma coisa. Por exemplo, frutas é uma ótima opção. Uma proteína, talvez um whey protein. Enfim, existem várias outras formas para que a gente possa utilizar. Então, o que é o detalhe? Principalmente, não passar muitas horas sem comer ao longo do teu dia. Isso vai prejudicar bastante o seu processo de saciedade e, consequentemente, você vai acabar comendo mais em algum outro horário. Outro ponto é você praticar alguma atividade física. Uma caminhada, alguma musculação talvez, crossfit. São atividades físicas que ajudam a você reduzir principalmente a tua ansiedade, e isso acaba reduzindo a tua fome também ao longo do dia, porque às vezes as pessoas não comem por fome, às vezes as pessoas comem por ansiedade. Então elas ficam ansiosas e elas querem suprir algo que ela está passando durante o dia com a alimentação, mas o problema dela não é a alimentação, é a ansiedade. Só que aí, como ela está ansiosa, ela acaba comendo. Então a atividade física é uma boa alternativa, seja ela qual for. Uma bike, que seria uma bicicleta, ou então uma caminhada,
uma musculação, crossfit. Então existem vários tipos de exercícios que você pode fazer. Faça algum que você goste. Não se prenda apenas à musculação em si, que muitas pessoas acham que só precisam fazer musculação. A musculação, sim, ela é muito bem-vinda, mas comece a fazer algo, isso vai te ajudar. Outro ponto também é você prestar então mais atenção na hora de você comer. Você evitar comer mexendo no telefone, evitar comer assistindo TV, porque o que acontece? Existem alguns artigos científicos que trazem que você acaba prestando mais atenção no que está passando na tela na tua frente, ao invés do teu prato na comida. Então, se você estar presente na hora de comer, você consegue perceber mais o sabor, o olfato, e você acaba estando presente na hora de comer. Tire pelo menos aqueles 10 ou 15 minutos do almoço, dos seus lanches, para você estar presente, porque o processo de saciedade ele começa na tua mastigação. Existem vários mecanismos de neurotransmissores que quando você começa o processo de mastigação, envia alguns sinais para o teu cérebro que você está recebendo comida. E quando você praticamente não mastiga e come muito rapidamente, isso prejudica bastante o teu processo de saciedade. Então você quando vê, às vezes acaba repetindo o teu almoço porque você não mastigou direito, porque você estava ansioso para comer, porque você passou a manhã inteira sem comer nenhum lanche, não tomou água. Então esses são alguns pontos para você já começar a praticar agora, tá? Então você precisa estar mais presente na hora de comer. Processo de mastigação é um grande prazer. Outra coisa é você fazer um prato bem mais bonito. Não fazer um prato de qualquer jeito. Faz um prato bonito que você... Já ouviu aquela frase? Você come pelos olhos? Então quando você vê algo muito bonito aos seus olhos, isso já começa a criar uma expectativa na tua cabeça para você conseguir se alimentar de forma mais saudável. Isso com certeza vai te ajudar. Isso tenho certeza absoluta que vai te ajudar. Então, para você sair desse efeito sanfona, existem alguns pontos para você analisar. É você evitar perder peso muito rápido, talvez 2 quilos por mês, 1,5 kg, já é um bom começo. Não precisa perder muito mais que isso. Você não engordou isso da noite para o dia, então não precisa emagrecer da noite para o dia. Mas eu sei que é possível, porque a intenção é você emagrecer e depois manter. Então você evitar esse processo de querer emagrecer de uma hora para outra, é você começar já a praticar uma atividade física, é você já começar a comer pelos olhos, né? Você fazer um prato bonito, mastigar mais devagar. E outro ponto também é você levar algum lanche nos intervalos, para você nas refeições talvez principais, você acabar não comendo demais. E outro ponto também é você se hidratar também, é você tomar água, né, frequentemente. Faz uma conta pelo menos no teu dia a dia, no mínimo, 35 ml a 50 ml para cada quilo que você tem, já começa tomando água. Isso também ajuda a reduzir tua fome. Então essas 5 dicas que eu acabei de falar vai fazer bastante diferença na tua vida. E eu espero que você comece a colocar em prática a partir de hoje. São 5 dicas bem rápidas. É você não focar só na balança. É você olhar para o teu prato, comer mais devagar, levar algum lanche, não ficar todo tempo sem comer e tomar um pouquinho mais de água. Eu garanto, essas 5 dicas aqui, você pode colocar em prática hoje. E isso vai te ajudar. Eu tenho certeza. Daqui a alguns dias você vem aqui e me conta se você colocou apenas essas 5 dicas em prática, se você já não começou a notar resultado. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Eu espero também que você tenha gostado desse vídeo. E comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, quais as suas sugestões para os próximos vídeos. Eu espero te ver em breve no Bate-Papo com o Nutri, onde você aprende a emagrecer comendo comida de verdade.
Nos vemos em breve e bora pra cima!